de todo dia. Nós estamos aqui com Tassos Licurgo, que vai bater um papo com a gente. Esteve ontem palestrando na Assembleia de Deus Ministre, aqui em Currais Novos, um assunto muito importante, falando sobre política e religião. E nessa manhã esse bate-papo, essa roda de conversa entre eu, ele, professor Paulo Roberto, que já está nos estúdios, e também o doutor Ivonaldo Trajano. Bom dia. Bom dia, Geraldo Carneiro. Bom dia você, meu caro ouvinte, e você, internauta. Você que nos acompanha aqui através da 99,5 FM, o nosso Jornal da Manhã. Hoje, 28 de outubro de 2022. Comemora-se hoje o Dia do Servidor Público. A você, servidor público, que ainda está na ativa, o nosso abraço e um dia de folga. E o Dia da Engenharia da Aeronáutica, Dia Internacional da Animação. Hoje é dia do flamenguista. Atenção, alô, Opa, banana. Flamengo. Hoje é dia do flamenguista. Misericórdia. Opa, eu tô junto aqui, tem dois dia flamenguistas. Também dia de São Judas Tadeu e Dia Mundial do Judô. Ao doutor Ivonaldo Medeiros, o nosso bom dia. Muito bom dia, Geraldo Carneiro. Muito bom dia, professor Paulo Roberto. E a todos que nos ouvem pela Rádio 99.5 FM, a Rádio Ouro Branco. Seja muito bem-vindo aqui à nossa roda de conversas, ao nosso programa aqui popular. E você está aqui convidado a ficar ligadinho conosco, a mandar sua mensagem, a falar aqui conosco, a contribuir, participar, porque essa é a nossa intenção. É politizar, é fazer com que as pessoas elas possam ter um raciocínio bacana aqui sobre política, sobre economia, sobre tudo, todos os assuntos que forem necessários. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, doutor Tassos Licurgo. Seja bem-vindo a 99. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês para discutir temas tão importantes para a nossa nação, para o nosso povo. Um grande abraço aí aos que nos ouvem e estamos aqui. Falar sobre política e religião. Esse foi um tema que foi debatido ontem na palestra, muitas pessoas estiveram presentes da sociedade, aqui na Assembleia de Deus Ministre. É um assunto peculiar, é um assunto que é discutido entre a sociedade, se mistura, se discute. Qual é a palavra usada? Se mistura ou se discute, professor? Muita gente diz que não se pode discutir, né, religião e política, mas do ponto de vista do cristianismo, nós temos que nos posicionar. Nós temos que dizer que temos um lado, temos uma visão de mundo que defendemos, né? Nós somos contra o aborto, nós somos contra a legalização das drogas, somos a favor da liberdade, enfim, existe toda uma pauta que tem a ver com os princípios que são estabelecidos pela Bíblia. Ronaldo, pode ficar à vontade. A gente observa aqui que quem não discute é manuseado por alguém. Se você não tem a possibilidade de pensar, de raciocinar, de desenvolver um pensamento lógico sobre determinado assunto, muito provavelmente você vai ser guiado pelo pensamento de outra pessoa, o que é muito ruim para a nossa sociedade no geral. Eu até estava dizendo ao Dr. Tassos em off que eu venho batendo sempre na tecla há muitos anos que nós precisamos defender os nossos valores, aquilo que a gente tem entranhado dentro de nós, aquilo da nossa família, porque se a gente não defende, esse é um ponto fundamental, porque independe de partido, independe de qual viés você está seguindo ali, se você apoia um lado, se você apoia outro, nós temos um valor moral incutido em nós, que para o nosso caso é religioso. E aí a minha pergunta, ela vai em que sentido? Religião e política, você já respondeu, doutor, que se discutem. Mas isso se discute em todos os ambientes? É no trabalho, é na escola, é para crianças, adolescentes, jovens, adultos? É para todo mundo? Para quem é cristão, ou a base de fé e de comportamento para todas as situações é a Bíblia. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar a razão da nossa fé. Então, nós não somos cristãos em um determinado ambiente e não no outro. Agora, é claro, em cada ambiente tem um método de você expor com respeito, moderação, equilíbrio a sua fé. Inclusive, o verso subsequente a esse que eu falei, no caso, o verso da primeira de Pedro 3,16, diz como você deve defender a sua fé. E lá diz, com respeito, com amor, com moderação. Não é para ganhar o argumento sempre, mas principalmente tentando ganhar a pessoa. Professor Paulo Roberto. Doutor Tassos Licurgo, existe hoje
no meu modesto modo de ver, um certo equilíbrio entre a política e a religião. Como sendo, se diz, está na cultura popular, que os políticos não prestam. A política, Deus nos defenda. É tanto que nós tivemos aqui 48 milhões de brasileiros que não opinaram no primeiro turno para presidente da República. Então, todo político é o senso popular. Todo político é corrupto, é ladrão, é isso, é aquilo. Pronto. Na igreja, quando eu falo igreja, são todas as denominações. Vou aqui, por exemplo, uma manchete aqui bem recente, que diz que mais de 300 mil vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica na França, não é, estão aí entrando na justiça, e o Vaticano vai ter que pagar uma indenização milionária. Pastores de igrejas envolvendo-se em escândalos sexuais, traindo a família, quer dizer, se envolvendo com as irmãs, com as ovelhas. Padres envolvidos em escândalos de pedofilia e por diante. Então, esse assunto aí, ele deverá ser discutido, ele deverá ser tomado uma providência, porque a política e a religião neste aspecto está muito equilibrada. O que fazer para que se minore essa situação de escândalos? O que tem que ser notado é que nós defendemos aqui o cristianismo. E todos esses atos que o senhor mencionou não são atos que nós encontramos na pessoa e na vida de Jesus Cristo. São desvios, portanto, do cristianismo. Nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Então, todos os atos que são atos que não podem ser identificados na pessoa e na vida de Jesus Cristo não podem ser colocados na conta do cristianismo. O que nós devemos defender, e o que é que a Bíblia diz, é a cosmovisão cristã. Existem princípios bíblicos que na esfera política nós temos que defender. Isso é o que eu falei. Você não pode ser cristão e ser a favor da legalização do aborto, você não pode ser cristão e ser a favor da legalização das drogas, você não pode ser cristão e ser a favor da ideologia de gênero. São coisas incompatíveis com os princípios bíblicos. Agora, todos esses desmandos, se houver, devem ser investigados na forma da lei. E só para acrescentar mais algo, existe uma pessoa que efetivamente você pode colocar toda a sua confiança, a pessoa Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, ele é aquele que não decepciona, que não erra, que é o nosso norte. Então, nossa posição pública é a de defesa de uma visão de mundo que tem a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo aqui na Terra. A gente percebe que há certas distorções na sociedade, a gente percebe que a Constituição brasileira nesses últimos dias está sendo ferida, né? A gente percebe isso no movimento político, a gente vê as discussões dentro das pessoas que fazem parte da fé a respeito de política, e ontem eu pude perceber que na conversa, que na realidade é um bate-papo muito importante, onde a mente das pessoas foram abertas, e a gente sabe hoje que existe dois fatores no Brasil. Existe um grupo que diz ser de direita e um grupo que diz que ser de esquerda, que ambos, na realidade, se degladeiam entre si, ou seja, brigam por uma proposta, pela uma coerência de uma coisa justa e coerente. Eu sempre digo aqui, doutor, que o pau que bate em Francisco tem que bater em Chico, né? Ou seja, a gente percebe que há uma tendência para um lado, né? E a gente percebe também que o Brasil tomou um rumo completamente diferente. Eu acho que dentro desse ano de 2022 tem sido uma das eleições mais complicadas e mais concorridas. É verdade, até porque nós temos agora dois polos. Antes nós não tínhamos. PSDB e PT eram ambos de esquerda, não é? No chamado Teatro das Tesouras. Dois partidos de esquerda que se colocavam ali num teatro, numa maquiagem, para que, caso elegesse um ou outro, estaríamos elegendo a esquerda. Hoje em dia não, nós temos uma opção que não é de esquerda. E em relação ao cristianismo, nós temos que dizer que o comunismo tem por inimigo não o capitalismo. O comunismo hoje tem por inimigo o cristianismo, porque a guerra se dá no âmbito dos valores. Então, assim, é impossível você ser cristão e ser comunista. O comunismo, ele é uma visão de mundo ateísta. O materialismo histórico é um fundamento do comunismo, e o materialismo histórico é ateísta. Não há como ser
sendo bastante claro, cristão e comunista. Eu sempre digo por aí, se a pessoa se diz cristã e comunista é porque ou não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é comunismo, ou não sabe o que é nenhum dos dois. Porque eles são absolutamente incompatíveis do ponto de vista intelectual. Doutor Tassos, grande parte das pessoas que falam sobre comunismo e sobre religião entendem como se as duas coisas tivessem o mesmo viés no sentido de caridade, no sentido de ajuda aos pobres. Existe alguma diferença entre a famosa caridade feita pelo comunismo e no caso o comunismo é aquele mundo equilibrado, né? Que ninguém tem mais que ninguém e por aí vai. E a caridade feita pela religião cristã? A caridade é um conceito, a caridade genuína, verdadeira, é um conceito, inclusive, criado pelo cristianismo. Quer dizer, é o cristianismo que inaugura a ideia de você doar algo a alguém, ou doar-se a alguém sem esperar nada em troca. Mas só que para você doar algo a alguém, você tem que ter algo, tem que ser voluntário. A voluntariedade está na base da caridade. E o que o comunismo chama de caridade não tem nada a ver com isso, não tem um elemento da voluntariedade. No momento que você obriga alguém a perder o seu patrimônio sob o nome de caridade, você está fazendo uma imposição, uma violência grande contra o cidadão, tornando o cidadão absolutamente indefeso contra o Estado. A caridade genuína cristã é aquela que você voluntariamente faz a caridade. O comunismo prega algo que não tem nada com a voluntariedade. Então, quando você tira a voluntariedade da caridade, você tira o que há de mais importante nesse conceito. Então, as pessoas colocam, a visão de mundo comunista dá o mesmo nome a algo totalmente diferente para confundir as pessoas. Doutor Tassos, eu quero só aqui fazer mais uma pergunta aqui da minha parte. O senhor, na sua visão, hoje o cristianismo está mais politizado? O cristianismo, sim, no caso do Brasil, né, tem se colocado de forma mais veemente na política e principalmente porque tem entendido que é o momento de posicionar-se. O comunismo tem invadido, sim, várias esferas do cristianismo. No caso da Igreja Católica, pela teologia da libertação, no caso da Igreja Protestante, pela missão integral. São fraturas importantes na cosmovisão cristã. É o comunismo de dentro para fora destruindo o cristianismo. Agora, o cristianismo genuíno que entende que tem que lutar contra o comunismo, ele tem sim se colocado em vários setores de maneira mais efetiva. E a razão disso é que tem se identificado que de cada 4 jovens, 3 abandonam o cristianismo ou na universidade ou nos últimos anos do ensino médio, porque não conseguem dar respostas inteligentes e articuladas aos desafios que encontram lá. Existe militância comunista nesses ambientes que afastam os jovens. Então, em última instância, o que o cristianismo faz, e por meio dos seus líderes, né, é exatamente tentar salvar esses jovens de efeitos que podem ter consequências na eternidade. Muito bem. Professor Paulo. Pode ir, Paulo. Pode ir. Doutor Licurgo, eu vou voltar aqui ao tema da mistura política e religiosa. Na sua óptica, o religioso, a bancada evangélica, por exemplo, aquele religioso que ele tem a sua comunidade religiosa, não é? Ele tornando-se político, o senhor enxerga ou já viu ou conhece alguma coerência? É possível ser o político nesse mundo prostituído, promíscuo, não é? Nessa coisa nojenta que é essa cultura que apregoou e ficou? A coerência é possível ou é um ou outro uma ovelha perdida? Essa pergunta é muito importante. Eu tenho que deixar bem clara aqui a distinção. A esfera de fé cristã, o cristianismo, ele tem de se posicionar politicamente. Ele tem que dizer que na esfera da política nós temos uma visão de mundo que nós defendemos. Isso faz parte, inclusive, da teologia pública. A teologia pública é demonstrar que nós temos uma visão de mundo que deve ser defendida no ambiente político. Isso é diferente de alguém que tem uma visão de mundo, ou, por exemplo, um crente ou um católico quer se lançar na política, ele vai se lançar na política se submetendo às leis do Estado, ele vai se candidatar, tem que ser eleito, etc, etc, etc. Existem os desafios da corrupção moral da pessoa? Existe sim, assim como existe para qualquer outra visão de mundo, o ateu, o agnóstico, o judeu, o muçulmano,
o de religião africana, qualquer um que seja que vai se lançar na política, atrás do voto, tem que ter cuidado para não se corromper. Essa dificuldade que o senhor identificou aí, ela não é única do cristianismo. Agora, o que eu quero dizer é que o cristianismo, ele tem que ter um posicionamento. Eu repito, nós temos um lado. Vou repetir, por exemplo, nós não podemos apoiar quem quer que seja a favor da legalização do aborto. Não podemos apoiar quem quer que seja a favor da legalização das drogas. Nós não podemos apoiar quem quer que seja contra a liberdade, que seja a favor do controle da mídia. Isso não faz parte da cosmovisão cristã. Então nós temos que nos posicionar. Isso é diferente da pessoa que se lança candidato. Essa pessoa que se lança candidato pode ser cristão, como pode ser qualquer outra coisa, e terá os desafios morais nesses ambientes que realmente é um ambiente muito sensível e tem de se manter firme aos seus valores cristãos. Essa pergunta foi muito boa, Paulo, e a resposta também. Porque é uma coisa que nós vimos batendo aqui, né, em que nós não apoiamos lado A ou lado B, nós apoiamos um posicionamento específico, né, e temos conclamado a população a acordar para esse posicionamento, que é a defesa das coisas da fé, as coisas que nós acreditamos. Mas, doutor Tassos, mudando aqui um pouco o assunto. Você é professor universitário, né, dá aula aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nós sabemos que dentro da discussão de política e de religião, o nosso Estado brasileiro, segundo a Constituição, é um Estado laico. Que para quem não entende, não compreende o que significa ser um Estado laico, né, isso significa dizer que o Brasil ele não tem a admissão de uma religião oficial, né? Não tem essa possibilidade por parte do nosso Estado. No entanto, ela garante a liberdade de crença e garante também a liberdade de vários cultos religiosos, bem como a liberdade de consciência. Significa o quê? Que nós temos a consciência para cultuar e acreditar e ter a fé naquilo que nós acreditamos ser a nossa verdade, ou que nós pensamos que seja correto. Na universidade onde o doutor atua, a liberdade religiosa ela é algo altamente defendido pela universidade, ou você observa que há alguns entraves para as pessoas que desejam ali expor a sua fé? Na universidade, em qualquer espaço público, o que deveria prevalecer é o Estado laico, como o senhor falou, exatamente. O Estado laico é aquele em que todas as expressões religiosas são possíveis. O Estado laico não é um Estado anticristão, contra o cristianismo ou contra qualquer religião. O Estado laico é aquele que aceita a expressão geral de qualquer religião, dentro dos limites da lei. Agora, na universidade pública, nós temos a hegemonia de um tipo de pensamento, que é o pensamento comunista. O comunismo tem tomado conta da universidade pública, dos âmbitos da cultura e da educação. E por isso eles são absolutamente adversos, absolutamente hostis às manifestações que tenham índole cristã no espaço universitário. Não só cristã, como conservadora. Nós não temos no Brasil, eu desafio a pessoa a indicar uma tese de doutorado em qualquer universidade pública do Brasil que seja sobre um pensador conservador. Edmund Burke, Russell Kirk, Thomas Sowell, Roger Scruton, Chesterton. Nós não temos nenhuma tese de doutorado sobre um pensador assim. Se você pegar, por exemplo, o prêmio o prêmio CAPES de tese deste ano, você vai ver que foi eleita lá teses que citam Gramsci, que é um pensador comunista central, mais de 60 vezes. Então não há, de fato, a liberdade de pensamento como deveria haver no espaço da universidade pública. Essa é uma realidade. Todo pai que envia um filho para esse espaço, ele vai ter que lutar contra uma doutrinação ideológica. Não só na universidade, como na escola. A escola está do mesmo jeito, a escola infantil está do mesmo jeito. Existe uma doutrinação ideológica no campo educacional para corromper os jovens. Só para terminar, eu quero dizer o seguinte, olha, se você quer que o jovem seja inteligente, você tem que oferecer a ele várias opções de pensamento, para que diante dessas opções, diante da pluralidade de ideias, da dialética de opiniões, ele se posicione e cresça intelectualmente. Então o que nós queremos é defender a diversidade, a pluralidade, defender o tecido em que há múltiplas opiniões, não só uma hegemonia, um só tipo de pensamento que combate tudo que pensa diferente daquilo. Ô, doutor, só aproveitar ainda sobre a educação, que é um tema muito debatido, e o Brasil
é um país que não é muito bom na educação, não está muito bem, né? Não é liderança. Inclusive, eu sempre acompanho a questão, o ranking do Brasil. Teve um período que o Brasil estava na 59ª posição entre os países do mundo, que causa uma certa preocupação. A gente sabe que tem muitas pessoas capazes, inteligentes do Brasil. A educação no Brasil tem perdido muito em alguns pontos, e na sua fala ontem o senhor fez algumas referências que é muito importante, que começa da base, né? A base é onde de criança, adolescência, pré-adolescência, vem a fase adulta, o camarada vai para uma faculdade, e a gente percebe que dentro das faculdades hoje no Brasil inteiro não é mais aquela faculdade quando o cidadão ele colocava o seu filho para estudar com o intuito de uma formação e de um pensamento, de um futuro ser alguém na vida. Hoje as faculdades, a gente percebe muito bem e a gente analisa que não é mais aquela faculdade, não tem mais aquela característica de anteriormente. A gente sabe disso, até porque nesses últimos dias houve movimentações na faculdade aqui do Rio Grande do Norte, movimentações dentro, pró e contra, né, os candidatos que estão aí à presidência da República. No caso, houve movimentação unicamente a favor do candidato do PT. Quando houve o intuito de fazer a movimentação a favor do candidato do outro partido, que é o atual presidente da República, não houve a possibilidade de fazer. Houve uma movimentação mínima fora do campus. O Tribunal Regional Eleitoral, né, se manifestou contra qualquer tipo de manifestação. Agora, houve sim antes uma grande manifestação. Que está em vídeo, está postado na internet. Isso, né? Eu mesmo coloquei no meu Instagram, isso houve. E há cada dia, não foi só aquela. Quem está na universidade como eu vê que existe diuturnamente manifestações, inclusive em reuniões acadêmicas a favor do candidato da esquerda. A universidade é dominada pelo comunismo. Isso é uma realidade. Não só a universidade, como todo o âmbito educacional e cultural do Brasil. Isso é uma tática de domínio do comunismo moderno, que se afasta de Marx e se debruça sobre as ideias de Antônio Gramsci e da Escola de Frankfurt. A guerra hoje é a guerra na cultura. A guerra cultural é onde o comunismo ganhou e domina. É por isso que o Brasil, embora tenha um nível de investimento altíssimo na educação, está nas piores posições. Você disse aqui pra gente, e deixou bem claro, nós conversamos sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de fé, né? E você deixou bem claro aqui pra gente que na universidade existe um certo bloqueio, né? E não há uma liberdade total. A gente percebeu isso. E a segunda pergunta que envolve o mesmo assunto. Por quê? Por que isso acontece no âmbito do ensino? No âmbito das universidades, e tem ocorrido muito nos institutos federais também e nas escolas. Por quê? A pergunta é por que isso está acontecendo? Porque de forma absolutamente inteligente, o comunismo, a esquerda entendeu que era dominando o elemento, a esfera da educação e da cultura que conseguiria legitimar todas as demais políticas públicas. Quando você domina a esfera cultural e educacional, tudo mais fica fácil. Todas as autoridades do país, todos os professores, todas as profissões passam pela universidade. Então houve sim um intuito de domínio desses espaços pela esquerda que conseguiram fazer isso. Tanto que se você pegar as associações de militância esquerdista, tem nomes acadêmicos. Associação Nacional de Pós-Graduação e não sei o quê, Associação Brasileira de Pós-Graduação e não sei o quê. Quando você vai ver a atuação dessas associações, são de militância comunista. Isso é o que está ocorrendo de fato. É por isso. E isso é uma coisa real. Semana passada eu estava na fronteira com a Colômbia e com o Peru, fazendo um evento, fazendo uma palestra de conservadorismo lá e de design inteligente, quando nós fomos ferozmente contra-atacados. Eles não queriam que isso ocorresse. Eles não querem que o pensamento diferente seja colocado no ambiente universitário em que, por definição, é o lugar para se colocar ideias opostas para serem respeitosamente discutidas. Isso é algo real. Ou seja, a universidade que deveria criar um ambiente plural para que cada pessoa pudesse absorver o conteúdo ou os conteúdos que ali estão e, a partir daí, desenvolver o seu raciocínio, né, o seu raciocínio lógico. A universidade tem, aqui nas palavras do doutor, meio que burlado isso aí. A universidade tem sido cooptada pelo esquerdismo, pelo comunismo, como uma estratégia pensada de domínio da esquerda, repito, baseada em Gramsci na Escola de Frankfurt.
Isso é uma realidade. E agora, qual é a consequência disso para o aluno? O aluno se torna absolutamente emburrecido, porque se ele não é colocado diante de uma pluralidade, ele não tem como crescer intelectualmente, porque ele é, mais do que aprender, ele está sendo adestrado, porque só tem uma maneira só de pensar. E o meio da esquerda fazer isso é através do coletivismo, né, que nós falamos ontem. São estratégias diversas de domínio das pessoas por categorias e colocar pessoas em categorias para dominá-las. A mulher é dominada pelo feminismo, o negro pelo negrismo, o homossexual pelo LGBTismo, o índio pelo indigenismo. Então todas essas pessoas são cooptadas e dominadas por essas militâncias ideológicas que querem dizer como essas pessoas devem falar, pensar e agir. Doutor, uma curiosidade é porque a cor vermelha é a cor que identifica o esquerdismo. Porque o vermelho se associa ao sangue. Como é que surgiu isso? Por que o vermelho? Por que essa cor é tão pregada na esquerda, no comunismo? Isso depende muito do lugar em que você está. No caso brasileiro, porque isso é importado, né, dos países notadamente comunistas como Rússia e China. Mas se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, o partido menos esquerdista é o vermelho, que é o republicano. O democrata é azul. Azul. Então veja, mas no caso brasileiro, o vermelho é porque a China e Rússia têm, né, uma... Herdaram de lá. Herdaram de lá. Agora, os Estados Unidos é o contrário, né? O republicano é o Partido Vermelho, que é o partido mais à direita. A direita, e o conservador, é o inverso. É o inverso, lá é o inverso. Geraldo, nós temos alguma parte comercial? 7h47, a gente já está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Daqui um pouquinho tem Ed Oliveira Rádio, vai estar aqui ao vivo dos estúdios da 99 FM. Já esteve na Feira Livre ali com o povo, com a turma. O Ed Oliveira da 90... Já tomou café. Já tomou café, né? Que foi da 96, 98. Teve na 95. Cuscuz. Né? Cuscuz, tapioca. Gilvan Macedo está dando aqui a informação. Cuscuz com café. Olha, e tapioca. Eu só quero dizer uma coisa aqui, né, na nossa conversa, que inclusive tem um ouvinte aqui que é contrário, às vezes, ali no pensamento, isso é comum, mas no mundo democrático você tem que entender da seguinte maneira. É o que eu penso. Você tem o direito de falar, você também tem o direito de ouvir. Não tem problema. Divergências sempre vão existir. Isso existe no futebol, quem é torcedor por time de futebol sabe disso, tem as divergências. Aqui a gente estava falando do Flamengo, Ivonaldo é corintiano que perdeu para o Flamengo, fica por isso mesmo. Aí você já está trazendo esse tema de novo. Então, meu assim, amigo. Então, assim, é comum as pessoas, inclusive doutor Tassos Licurgo, falando ontem com a gente, e uma palestra muito interessante para a sociedade. Gente, existem os que são contrários, existem aqueles que são a favor. Não tem problema nenhum. Isso chama-se democracia. Geraldo, isso é o que é o bacana. É o bacana, não tem problema nenhum. Ouvinte, você que está ouvindo aqui a Rádio 99.5, a Rádio Ouro Branco, preste atenção. O importante é você ter a liberdade de pensar. Exato. É você poder ter as suas ideias, é você poder seguir firmemente o que você acredita e dar a liberdade do outro, de outrem, seguir da mesma forma. Da mesma maneira, não tem problema. A respeitar as quebrar esses paradigmas, porque a democracia ela precisa estar viva no conceito da sociedade brasileira. A gente sabe de pensamentos, de ideias, e a gente percebe isso, que isso é uma coisa comum. Eu não posso... Eu tenho colegas no meu dia a dia que defendem a tese do comunismo, que defendem, tem professores amigos meus que são esquerdistas, não tem problema nenhum. Qual é o problema de eu divergir e ele também divergir? É uma coisa comum entre o cidadão, entre as pessoas. Agora, o que não pode acontecer, né, é as pessoas quererem se matar por questões políticas, brigar, né, criar confusão por questões políticas, por bandeira A, B ou C. A gente tem a nossa fé, a gente tem a nossa ideia, a gente tem o nosso pensamento e a gente tem a nossa tese e a nossa linha de pensamento. Doutor Tassos Licurgo defende aqui a fé cristã e defende a sua linha de pensamento. É comum, tem outro que fala o contrário, não tem problema. Há vários movimentos no Brasil, há movimento, como o Brasil é um país laico, aqui há vários movimentos religiosos, há também movimentos que são pessoas que dizem ser ateu, há movimentos satanistas nesse Brasil, há movimento cristão, há movimento católico e de várias
denominações e religiões desse Brasil. Ou seja, o Brasil é um país multicultural, onde existe várias pessoas da sociedade, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, e assim a linguagem também, né, professor? Cada um fala de uma maneira, de uma forma e de uma linha de pensamento diferente do outro. É verdade, agora tem uma coisa que a gente não pode se esquecer, essa liberdade, essa democracia de pensamento, essa manifestação diversa no mundo, ela só existe efetivamente nos países de matriz cristã. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, a passeata gay, por exemplo, é algo que só pode ocorrer e só ocorre em países de matriz cristã. Você não consegue fazer isso em nenhum país de matriz islâmica, muito menos em país de matriz ateísta. Você não faz isso na Coreia do Norte, não faz isso na China. Todo mundo sabe disso. Então pronto. Então assim, existem visões do mundo que são democráticas, existem visões de mundo que são ditatoriais. Exato. Não existe nenhuma experiência no mundo comunista que não seja ditatorial. Então isso assim, a gente não pode também, com base no politicamente correto, não deixar claro isso. A experiência comunista no mundo, ela é ditatorial. O comunismo não combina com democracia. É verdade. Inclusive os confrontos que tem na internet, né? É um campo minado quando você coloca uma matéria, há várias discussões, a quem aprova, quem desaprova, quem gosta, quem não gosta. Isso é uma coisa comum, diária, do dia a dia para as discussões. Então, assim, a gente respeita o ouvinte, a gente respeita quem está em casa que tem um pensamento contrário, né? Mas aqui o nosso programa é aberto para ouvir, para discutir quem é a favor, quem é contra, quem gosta, quem não gosta. A gente não está aqui para colocar uma linha de pensamento na cabeça de ninguém, de maneira nenhuma, né? Cada um tem a sua maneira de ver e de ter uma visão diferente, de uma visão de um mundo diferente. Então, o doutor Tassos Licurgo é um camarada que tem uma formação, que tem experiência, viaja o mundo inteiro. Ele veio aqui para trazer as suas informações para você que é ouvinte, quem defende, quem é contrário, quem gosta, e é uma coisa natural. Isso é comum no meio da sociedade, né? E a gente precisa respeitar, porque na realidade a gente defende aqui o sistema, como diz aqui Ronaldo, né? Democrático de direito, como é que é a Constituição brasileira? Estado Democrático de Estado Direito. Democrático de Direito, que é o direito de ir, vir, de conversar, de dizer, de ser contra. Isso é natural, já, de discordar. Isso é comum. Time de futebol, tá aqui. Você é o quê, meu filho? Você Flamengo. Hoje é dia do Flamengo. Hoje é dia do Flamengo. Não tem problema. Estamos expulsando hoje da rádio. Não tem cabimento. Tem aqui o J. Dantas, que infelizmente é vascaíno, né? Aí, doutor, essa é o pensamento, a linha de pensamento de cada um. 7h52, já 3 minutos para encerrar aqui o programa. Eu queria perguntar aqui, doutor, sim ou não, com o desmantelo, essa esculhambação nacional, facção criminosa mandando, determinando, já tomando fôlego das forças policiais, a volta dos militares, a lá 64, seria uma opção, um remédio amargo ou não? Sim ou não? Eu sempre defendo que o Brasil deve andar para frente nos limites impostos pela Constituição da República. Né? O regime militar é algo que deve ser estudado mais profundamente do ponto de vista histórico, né? Foi algo que foi o Congresso Nacional que indicou, etc, etc. Nós temos que defender o respeito à Constituição da República. Então, eu não defendo nenhum tipo de ruptura constitucional, nada desse tipo. Então, eu acho que o que deve ocorrer no Brasil deve ser o respeito ao voto. Aquele que tiver mais voto deve ser nomeado, né? O presidente da República deve ser indicado, tomar posse, e nós devemos marchar para frente respeitando o voto da população. Terminou domingo de eleição, quem ganhar, ganhou, assume o poder, seja ele de esquerda ou de direita, e vai assumir o Brasil. Segunda-feira a vida volta ao normal e a gente começa a nossa caminhada, a nossa trajetória. Doutor, eu quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua presença. 7h54, já encerrando aqui a nossa participação. Encerramento. Eu só quero deixar aqui meu Instagram, né? Tem muita coisa que eu coloco lá, muito mais informações desse tipo estão lá. O Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Lá a gente coloca muitas dessas informações e é um espaço aberto aí que nós possamos bater um papo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, que Deus abençoe a todos. A todos, até segunda-feira, muito obrigado a você, ouvinte, vem aí o programa Ed Oliveira Rádio. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Aliás, até segunda. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, com Geraldo Carneiro. Informação e o melhor do rádio.